sei lá, desde a escola, da minha última escola, que eu concluí o ensino médio, eu tive o prazer de conseguir levar essas amizades fora da escola e para minha vida. Então meio que foi uma mescla hoje, assim, como eu tô sentindo que, sei lá, é a gente tentar explicar aqui o que é amizade pra gente conseguir definir isso e falar o que ela gera e para onde ela pode ir ou para onde ela não deve ir, sei lá. Eu vou passar para o Zico para ele falar as boas definições, mas aqui acho que a gente já conseguiu falar algumas características. Primeiro, a amizade pode ser efêmera, no sentido de que ela acaba Sim. sem ter rancor, sem ter ou razão, apenas afastamento físico ou de um final de fase. E também pode dar para falar que ela é cíclica. Ou pode ser por interesses também. Pode ser por interesses, que seria uma parte ruim. Mas também dá para dizer que ela é cíclica, né? No sentido de como a gente se conhece há um tempão, a gente vai ter momentos em que a gente é mais amigo, mais próximo do outro, ou enfim, se afastar um do outro, entendeu? Eu quero dizer assim, em 10 anos, você não vai passar os 10 anos lado a lado com uma pessoa. Exato. Você precisa entender as fases disso. E um parêntese só no que você está falando, é que assim, o interesse nem sempre pode ser um interesse ruim, né? Pode ser amizade por interesse porque, sei lá, o meu interesse, pra quem não sabe, né, eu tô numa dieta vegana agora e eu posso me aproximar de uma pessoa que é vegana também porque a gente tem o mesmo interesse. E vocês podem almoçar junto em um lugar que eu, por exemplo, não iria. Exatamente. Mas e aí isso acho que gera uma questão assim, eu me interesso pela dieta vegana, eu vou andar com pessoas veganas. Não que eu vou deixar de andar com pessoas que comem carne, né? Eu, Zico, não tenho problema isso, não quero arrumar nenhuma briga com a sociedade vegana, pelo amor de Deus, né? Mas eu tenho um monte de amigo que fala assim, não, beleza, sei lá, Zico, vamos num restaurante que tem carne? Vamos, não tem problema nenhum, não vou deixar de sair com meus amigos de muito tempo. Mas eu vou dar preferência para ir em lugares onde tem várias opções veganas, onde não precisa ficar vendido a comer batata frita, por exemplo. Né? Isso também não impede do contrário, porque, por exemplo, o Zico tá numa dieta vegana e às vezes eu, querendo estar do lado dele, opto por frequentar lugares veganos pra a gente ter um encontro nosso, pra ter uma interação, porque assim, é chato às vezes, querendo ou não, ainda, não sei se eu vou polemizar aqui, acho que a sociedade vegana ainda é uma minoria, mas é difícil o Zico ter sempre que ceder a frequentar lugares que nós vamos, e aí eu acho que, como amigo também, eu devo ceder também na parte dele, assim, de querer frequentar lugares que ele tem preferência de ir. Bom, chegamos num terceiro, então, que a amizade te faz também, não obrigatoriamente, mas é um caminho para que você aceite as opções diferentes. Você não precisa pensar igual obrigatoriamente seu amigo, não precisa agir igual, porque Sim. Enfim, eu como carne, o Zé come carne e o Zico não. E ela abre os universos. Eu provavelmente nunca iria por mim mesmo, por vontade própria, a um restaurante vegano. Se o Zico falar, olha, vamos lá porque eu quero comer tal coisa, eu iria com ele. Então acho que a amizade também tem também abre o universo. Vamos para a definição, você fala, o Zé pode falar, eu falo depois, e aí depois a gente vai para como chama, as personalidades. Personalidades. Eu escrevi aqui pra mim o que é amizade, e antes de falar a minha definição, né, by Zico Neri, eu queria até explicar o porquê que eu penso nisso. A minha mãe sempre brincava que assim, e aí eu vou falar de relacionamento amoroso especificamente, que a gente não troca de namorada, né, a gente troca de problema, né? Porque é exatamente isso. Mãe fala isso? Minha mãe, ela fala até hoje. Porque é exatamente, eu não tô mais com fulana porque a fulana gostava de vermelho e não batia a gente gostar de vermelho. Beleza, então agora você vai sair com a ciclana. E a ciclana adora vermelho, né? Pô, legal, adora vermelho. Só que a ciclana não gosta de tomar café. E aí, você prefere alguém que gosta de vermelho ou você prefere alguém que gosta de café? Você troca de problema. Será que a sua sogra também falava de você? Com certeza. Não, só por curiosidade. Com certeza. Espero que bem, né? Uhum. E aí a minha definição é basicamente nisso, né? Eu falo da relação da amizade, isso dá pra ser uma relação amorosa, mas pra mim, Zico, pra uma relação se tornar duradoura, né, e firme, é preciso que as afinidades sejam mais interessantes do que as diferenças. Eu acho que, de tanto pensar, é exatamente isso. Então, um exemplo típico, né?
aqui tem 3 pessoas e cada um torce pro time de futebol diferente. E a gente consegue aceitar essa diferença, certo? Mas a gente tem várias afinidades, né? Então, por exemplo, eu e o Zé, a gente gosta de fazer trilha, por exemplo, certo? Eu e o Lucas, a gente gosta de palestrar. Então, entre os dois, começa a falar... Eu achei que você ia falar beber cerveja, mas com o Zé também... Isso aí é um interesse comum. É um interesse comum, né? O denominador comum aqui é a cerveja, obviamente. Acho que até o motivo do nome do podcast é isso. Então, pra mim, é a definição de amizade, né? Pra mim, Zico, o interesse tem que ser melhor do que a diferença, né? Então, eu tenho que olhar pro Lucas e falar, cara, tudo bem que ele torce pra um time diferente, mas... Pô, ele palestra que nem eu, a gente entra e devaga no assunto, a gente pode ficar 5 horas falando o mesmo assunto tranquilamente sem se sentir mal. Então, eu penso a amizade dessa forma. Bem, não sei por onde começar, mas eu acho que, querendo ou não, a amizade é um negócio muito complexo. Eu não vou conseguir definir aqui em poucos minutos, mas eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Eu acho que a amizade é um status de relação interpessoal, assim, entre pessoas. Acho que eu fui meio... Você foi... redundante. Redundante, é isso. Pois é. Acho que é um relacionamento interpessoal na qual pessoas não necessariamente da mesma linhagem familiar e tal conseguem estabelecer um bom relacionamento. E isso vai muito além de compartilhar bons momentos. Até porque, querendo ou não, eu não sei se é bom falar isso ou não, entre eu, o Lucas e o Zico, já passei por péssimos momentos. Já passamos. Vários. E na qual eu acho que depois de tudo que eu já passei, por exemplo, com vocês aqui, posso dizer que, cara... Se eu morrer hoje ou amanhã, eu falo assim, putz, eu já tive amigos. E querendo ou não... Vai ter alguém no seu enterro. Acho que vai ter alguém no meu enterro, cara. Se der, a gente cola. Se der, a gente cola. Porém, não sei, eu acho que talvez eu tenha uma vantagem, não sei, eu julgo isso através do que eu ouço das pessoas, do tipo... Sei lá, cara, às vezes o pessoal fala assim pra mim, caramba, você tem tantos amigos e, sei lá, você tá sempre rodeado de amigos. E eu acho que, mano, eu sinto que eu sou privilegiado. Porque querendo ou não, às vezes, hoje eu fui mesmo na minha terapia e aí contei alguns casos e tal, e minha terapeuta falou assim, cara... Eu vejo você e seus amigos sempre unidos, tanto nos maus quanto nos ruins momentos, e você sempre traz eles aqui em questão. E isso faz bem pra você, querendo ou não. Se você tá chorando, se você tá sorrindo, sempre tem alguém lá do seu lado, conforme você fala. E eu acho que isso faz bem pra sua vida e para suas relações sociáveis. Bom, eu fiquei por último e não sei se eu tenho muito mais coisa a acrescentar, mas vou falar... As 2 coisas que me vieram à cabeça agora. Primeiro, como todo relacionamento, seja amoroso, familiar, enfim, profissional, diferentes intensidades, mas pra mim o que precisa ter é reciprocidade. Então, uma amizade pode começar, pode achar o cara fantástico na primeira semana, a pessoa fantástica na segunda semana, descobrir coisas sobre elas maravilhosas, mas chega um momento que se você entrega mais do que a pessoa te devolve, eventualmente isso não vai se sustentar. Então acho que, como toda relação, seja amorosa ou outra coisa do tipo, você tem reciprocidade. Não adianta só você simplesmente admirar a pessoa, dar força pra pessoa, enfim, suporte, se a pessoa não vai te devolver minimamente isso. Ou, enfim, ou te ajudar de alguma outra forma, a forma que você precisa, o que ela julga que você precisa. Então reciprocidade é o primeiro ponto. O segundo, não sei se eu consigo achar uma palavra para isso, mas eu acho que vamos colocar assim, do meu ponto de vista, provavelmente alguém vai me desmentir aí, nas personalidades, que é da forma que eu vejo, da forma como eu construí minhas amizades,
também tem a ver com reciprocidade, mas mais especificamente é a pessoa em questão ser uma espécie de porto seguro. Que é um clichê que a gente usa para relacionamentos, mas que, como o Zé disse, e na prática da minha vida sempre foi assim. Os meus amigos, todos que eu consigo lembrar, todos que eu considero, para eu fechar os olhos e pensar quem eu considero um amigo meu, é alguém com quem eu possa contar. Então eu penso no momento ruim que eu já fui ajudado essencialmente por essa pessoa, ou que já tive vontade de ajudá-la. Porque às vezes a pessoa não conseguiu me ajudar porque não teve essa oportunidade, mas eu tive a oportunidade e a vontade de ajudá-la. Então acho que é isso. É reciprocidade e querer ajudar e saber que você vai poder ser ajudado por essa pessoa. Então, se eventualmente você está realmente na merda, você não sabe o que fazer, e você não pode ligar para os seus pais, vamos colocar assim, você não tem uma namorada, um namorado, uma coisa do tipo, é aquela pessoa que você vai abrir a agenda e vai falar, é para essa pessoa que eu vou ligar. Então talvez você consiga começar a definir suas amizades, ou... A gente não ranqueia esse tipo de relacionamento, mas a pessoa que você sabe que você pode ligar, ela vai te atender, é um bom indício de que vocês têm uma amizade sólida. Vamos lá, Zico. A primeira definição aqui, eu ouvi hoje e assim, a gente até falou que ela é um pouco... Ela vai contra a construção social de amizade. Eu vou ler pra vocês, eu gosto de usar as palavras da pessoa pra não parafrasear e tornar a definição menos... ou a fala, né? Menos interessante. E menos exata. E menos exata. Porque às vezes você muda uma palavra ali, sei lá, na minha cabeça faz sentido. Depois a fanbase deles, se estiver ouvindo a gente, a fanbase deles vai cobrar você, que você está distorcendo as palavras. Então é melhor você citar... Tomar cuidado, né? Então tem as vírgulas aqui. E é do padre Fábio de Mello. Ele tá numa entrevista com a Xuxa, cara. E aí ele fala exatamente assim, né? Os meus amigos são aqueles que estão do meu lado no meu sofrimento. Não. É o contrário. Na hora do nosso sofrimento mesmo, até os inimigos ficam com você. Você sabe quem é amigo mesmo é aquele que suporta a sua alegria. Suportar a alegria do outro é muito mais difícil do que suportar o sofrimento. Para chorar com a gente, até o inimigo chora. Eu vou deixar vocês falarem e depois eu volto nela, porque... Pode começar, Lucas. Eu tô refletindo aqui. Eu acho que isso aí foi um tapa na cara, na minha cara, quando eu ouvi isso agora, um pouco tempo antes de a gente vir gravar, porque... Se fosse pra falar na lata, como eu falei agora, sem pensar, eu não concordaria com o nosso querido padre Fábio de Mello. Mas... Que homem. Ele tem, pensando agora, ele tem um número de seguidores do Twitter que poderia linchar você se quisesse, mas enfim. Porque assim, eu acho que quando a gente pensa em amizade, sempre pensa em uma coisa... eu, pelo menos. Superficial, não? Não, eu quero dizer... Eu sempre penso assim, pô, seu amigo é aquele cara que você vai poder contar. Aí ele vem e fala, não, chorar com você até seu inimigo chora. Aí, parando pra pensar nessa parte específica, acho que ele tem razão. Se vocês revisitarem os momentos que vocês choraram, provavelmente vocês já choraram abraçados com pessoas que não estão mais na sua vida, ou que vocês nem confiam mais. Pois é. Uhum. E acho que isso é a prova de que talvez ele tenha razão nesse ponto. Agora... sobre talvez a parte que a gente concorde, eu e o padre Fábio de Mello, é que quando ele fala, a pessoa ficar feliz por você, aí também é um pouco de ideia de reciprocidade, que é do tipo, vamos pensar uma coisa extrema, que me veio à cabeça uma história aqui, mas enfim, depois eu vou deixar o Zé falar, que se um amigo seu vai viajar, fazer qualquer coisa, trabalhar, estudar, etc., fatalmente você vai ficar triste porque vai haver um distanciamento de uma pessoa com quem você convive. Mas, passada essa dor, se o que vocês têm realmente, eu suponho isso, se vocês têm uma amizade verdadeiramente sólida, você vai ficar feliz pelo cara. E eu acho que a gente também tem um outro exemplo de amigos nossos que foram até casar na Europa. E a gente fica feliz por eles, ainda que faça tempo que a gente não se vê, e aí por diante. Então... eu talvez discordasse, né? Talvez ele me faça mudar de ideia sobre essa questão de chorar com a pessoa, mas concordo totalmente nessa ideia de que você tem que se alegrar pela pessoa. Seja qual for o caminho, ainda que a pessoa vai fazer uma coisa que você não goste ou não apoie ou não concorde, do tipo, vou largar meu emprego e vou, sei lá, fazer faculdade X. Você pode pensar,
Os caras tá fazendo merda. Você pode eventualmente falar pra eles, tá fazendo merda. Mas se ele for lá, fizer